galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do Lucky Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. E agora eu já tenho certeza absoluta que também é das Américas. E vamos lá. Olha só, meu companheiro, nós vamos continuar na batida do curso de interpretação. Você já está percebendo que basta você se apegar ao texto e continuar na batida que você vai se dar bem. Agora, você precisa aprender umas coisitas mais que podem te cobrar na prova. Não basta pegar só o texto e ficar lendo. Ah, vou pegar Machado de Assis e vou ficar lendo. Não, você tem de estudar sobre. E é para isso que eu sirvo. E é para isso que você tem o curso LAC como parâmetro para poder estudar para a prova de concurso, não é? Então vem aqui comigo. Hoje a gente vai trabalhar as funções da linguagem. E o processo não é complicado, o processo é simples. Então vai ser um estudo dirigido, eu vou te mostrar tudo que tem num processo de linguagem para você entender como é que isso vai cair na tua prova, tá? Então vem aqui comigo, ó. A palavra linguagem é aqui empregada como conjunto de características comuns a diversas línguas. Então, se você, por exemplo, pensar naquela aula, ou na aula, pode recorrer à aula agora. Eu sei que você tem aí a aula em que eu dei o conceito de língua e linguagem, do texto verbal e não verbal. Aqui a gente vai encarar a linguagem como um conjunto das características comuns a diversas línguas, porque cada língua, e nós vimos o que é a língua, é um conjunto de uma determinada comunidade, como por exemplo a língua portuguesa, é um tipo de quê? De linguagem. Tomaremos aqui, para estudar suas funções, a análise tradicional estabelecida por Jacobson, que se fundamenta no esquema da comunicação explicitado no esquema a seguir. Olha o esquema do Jacobson. Código, emissor, mensagem, receptor, canal e contexto, que é o referente. Então, olha o que a gente tem aqui. Em todo ato de fala, de comunicação, eu sempre tenho o quê? Emissor e receptor. Na aula sobre os códigos, sobre os conceitos do texto verbal e não verbal, no conceito de linguagem e de língua, aprendemos ou não aprendemos que em qualquer ato de comunicação eu sempre tenho o emissor, que é a pessoa que fala, que professa a palavra, e eu sempre tenho o receptor, que é a pessoa que escuta, que decodifica, que interpreta. Só que aí se liga. Quando eu tenho esse emissor, eu, por exemplo, sou um emissor. Eu sou um emissor. E você é quem? É o receptor, é o interlocutor. Nós temos um código. No caso, o nosso código é a língua portuguesa. Mas nós temos também uma mensagem. Afinal de contas, eu não estou aqui falando a esmo e você não conversa com a pessoa, é blá, 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 blá. Não, isso não existe. Você fala, você quer ser entendido e quer que o outro te entenda. E é por isso que você transmite o quê? Uma mensagem. Independente da mensagem que é representada, você tenta se fazer entendido e tenta o quê? Entender. É ou não é? Um ato de comunicação plenamente satisfatório é assim. Eu tenho de ser entendido e tenho de entender. Aí nós temos um canal. E esse canal é o veículo pelo qual nós vamos nos comunicar. Por exemplo, pode ser o telefone, pode ser o rádio, pode ser a TV, pode ser o próprio ar. Quando eu estou falando com você, você escuta a minha voz que se propaga no ar. No nosso caso aqui, você que está em casa está utilizando um canal, um computador, um celular, não sei o que você está utilizando, mas você está utilizando a internet, é ou não é? E a gente tem um contexto, que é o processo do referente. Como é que isso vai acontecer? Que contexto é esse? Ora, dependendo da situação, nós nos adequamos
ao certo tipo de linguagem. Eu sempre brinco com o meu aluno que você não pode ir à praia de terno e nem a um casamento de sunga de praia. Você só pode ir à praia de sunga e você só pode ir a um casamento de terno. Ah, não, professor, eu sou diferente. Beleza, é contigo, mas adequado à situação não está. Tranquilo? Agora, para a gente entender isso daqui, na regra, nós vamos desmembrar. Então, vem aqui comigo, ó. Elementos da comunicação, diante daquele quadrinho do Jacobson. Emissor, emite, codifica a mensagem. É o cara que fala, é o cara que manda a mensagem. Receptor, recebe, decodifica a mensagem, ou seja, ele interpreta, ele entende, ele compreende. Mensagem, conteúdo transmitido pelo emissor. E, na verdade, vai depender. O que vai acontecer? Tem uma mensagem. Então, se você está dentro da igreja, é um tipo de mensagem. Se você está no estádio de futebol, é um outro tipo de mensagem. Se você está assistindo a uma videoaula, é um tipo de mensagem. Se você está vendo um DVD de funk, é um tipo de mensagem. Se você está vendo um DVD de música clássica, é um tipo de mensagem. Então, a mensagem é o conteúdo que está sendo transmitido. Aqui no caso da videoaula, eu estou transmitindo o quê? Eu estou transmitindo um conceito sobre as funções da linguagem e você está aqui como receptor para aprender como é que isso funciona para não errar no dia da prova, é ou não é? Agora, código, conjunto de signos usado para a transmissão e recepção da mensagem. Nesse momento, eu estou falando contigo. Então, o código que eu estou utilizando é a língua portuguesa. Referente, contexto relacionado a emissor e receptor. Então, a gente tem de estar num contexto, de certa forma, entendido pelos dois, para que o processo seja plenamente satisfatório. E nós temos o canal, que é o meio pelo qual circula a mensagem. Por exemplo, poderia agora parar a aula e falar assim, ó, gente, vamos nos comunicar agora apenas pelo WhatsApp, apenas pelo Facebook. Então, nós utilizaríamos o WhatsApp como meio de canal para a gente poder circular a nossa mensagem. Tranquilo? Agora vamos lá. A cada um desses elementos presentes no esquema da comunicação se relaciona uma função específica de linguagem. Aí eu vou te dizer o seguinte, não há apenas um tipo de função no texto. O mais rico é a mistura, mas há a predominância. Então, nós vamos começar a estudar a relação da predominância nos textos e identificar isso nas questões. Então, vem aqui comigo, ó. A função emotiva ou expressiva. Então, você visualizou isso daqui, ó. Os elementos da comunicação. O emissor, o receptor, a mensagem, o código, o referente e o canal. Aí agora você vai estudar o quê? Você vai estudar a função, que vai ser centrada nesses elementos. Tranquilo? Então vem aqui comigo. A função emotiva ou expressiva é centralizada no emissor, camarada que fala, numa expressão pessoal sobre o que é enunciado. Suas marcas típicas no discurso são a presença da primeira pessoa. Eu, nós, pronomes pessoais, verbos e pronomes possessivos, exclamações, interjeições e modalizações. Na verdade, a principal marca, já que é centrada no emissor, é a marca da primeira pessoa, em que eu digo eu, em que eu digo nós, em que eu digo meu. Então, a função
emotiva ou expressiva, e é por isso que a gente diz emotiva, porque ela é centrada no eu. Tranquilo? Então, no emissor. Agora, função conativa ou apelativa, centralizada no receptor, com a finalidade de obter da pessoa a quem se dirige o texto um comportamento adequado ao que lhe é dito. Suas marcas linguísticas são a presença da segunda pessoa, pronomes pessoais, possessivos e verbos, o imperativo e o vocativo. Como assim? Vamos lá. Isso daqui é muito interessante. Quando a gente fala em imperativo e vocativo, eu tenho certeza que a função é conativa ou apelativa. É um recurso muito utilizado para a linguagem da propaganda. E é por isso que o camarada utiliza o imperativo, porque ele quer te convencer a fazer ou a consumir aquilo que ele está dizendo. E é por isso que a função conativa é centrada em você, receptor. E é por isso que ele muitas das vezes utiliza um vocativo. Por exemplo, dona de casa, você que está passando aí uma dificuldade para poder lavar a sua louça, use o detergente tal. E aí você, porra, esse detergente é bom, hein? Eu vou utilizar. E aí o que ele fez? Ele utilizou um vocativo porque ele direcionou, ou seja, não é a mensagem que vale para todo mundo, é uma mensagem direcionada. E isso ganha apelo, isso ganha força. É por isso que é conativo ou apelativa. Está apelando para que você faça alguma coisa. Não é simplesmente jogar a mensagem. Ela espera que, diante da mensagem, você, que é o receptor, tome alguma atitude, faça alguma coisa. E é por isso que ela utiliza o modo imperativo. Aquilo dali não é um processo passivo, é um processo que te induz a realizar alguma coisa. Agora, vamos para a próxima. Função referencial, centralizada no contexto ou referente, que permite falar-se dos objetos do mundo, dos objetos perceptíveis ou imaginários. Suas marcas são a terceira pessoa e os dados relacionados ao mundo real. E aí se liga só. Suas marcas são a terceira pessoa e os dados relacionados ao mundo real. No final das contas, ela está se relacionando à informação. Isso é uma função referencial, porque se ela está centralizada nos dados relacionados ao mundo real e ela também está trabalhando a terceira pessoa, é uma informação. Então, eu digo assim, observa-se que a violência no estado do Rio de Janeiro vem aumentando com o passar do tempo. Diante disso, devemos tomar precauções. Ou então, dentre tantos motivos que legitimam tal assertiva, temos a corrupção nas polícias, o descaso das autoridades, o tráfico de droga nas comunidades carentes, a falta de apoio e infraestrutura para os menores de rua e por aí vai. Ou seja, ele está, de certa forma, trabalhando uma informação. E diante dessa informação, ele trabalha normalmente na terceira pessoa e com dados relacionados ao mundo real. Ou seja, é uma informação e aquilo dali tem uma serventia para você. É por isso que a gente pensa no contexto. Por que eu estou buscando aquela informação? Agora, função poética, centralizada na mensagem, referindo-se a um mundo novo. Olha a pitch aí, ó, mundo novo, criado pela linguagem. É a função predominante nas obras literárias, ainda que não seja exclusivo delas. Então, no final das contas, quando a gente diz que a função é poética e ela está
centralizada na mensagem, referindo-se a um mundo novo, criado pela linguagem, é a função predominante nas obras literárias, ainda que não seja exclusivo delas, eu estou brincando com a palavra. Essa é a verdade. É predominante na obra literária, porque na obra literária a gente não tem aquela obrigação do texto dissertativo, por exemplo, do texto em prosa, em que eu tenho início, meio e fim. Quando eu trabalho uma obra literária, muitas das vezes a gente tem a obra literária que é em prosa e tem a obra literária que é um poema. Olá, meus amigos! Gostou dessa videoaula? Aliás, você quer continuar assistindo essa videoaula? Você quer fazer o curso completaço da Polícia Judiciária Civil do Estado de Goiás para os cargos de agente e escrivão de polícia? Então acesse nosso site laconcurso.com.br, que você pode ter absoluta certeza. É o melhor custo-benefício da internet. O nosso curso completaço, super atualizado e competitivo, por apenas 10 mensalidades de R$ 25. Detalhe, meus amigos, você tem 100 dias de acesso. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Pode pesquisar, pode procurar aí, pode procurar quem quer lá concurso, no mundo do concurso, no Brasil todo, que você vai ter uma boa referência. Tá certo, meus amigos? Detalhe, você quer o material de apoio, você quer o PDF dessa videoaula? Então acesse nosso site lá, concurso.com.br, clique lá em materiais, localize o concurso e faça o download gratuitamente desse material. Tá certo, meus amigos? Espero você. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá aqui.